Muito bem, gente, começa agora mais um episódio da sua temporada do podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem. Olha, ela já está aqui na minha mão, quentinha. Tema novo, eu sei que o ano ainda não começou, aliás, gente, um feliz ano novo para vocês. Estamos aí nessa último sábado do mês, última semana, e eu quero desafiar você a ter uma experiência linda com Deus, sua comunhão com Deus, fortalecendo a sua vida com Deus, e é claro, usando essa ferramenta incrível aqui de crescimento espiritual, que é a nossa lição da Escola Sabatina Jovem, contexto bíblico. Bem legal o tema, hein, gente? Liberdade, um conceito sobre constante ameaça pela união político-religiosa. Pensa num tema que aparentemente a gente olha assim, gente, nada a ver, pastor Gustavo quer outra coisa. Você vai se surpreender, hein? Espero que você tenha a mesma sensação que a gente teve aqui também, estudando, batendo papo, estudando a lição, e que seja aí mais uma ferramenta, um recurso a mais aí para te motivar a continuar firme na sua comunhão, na sua devoção com Deus, diariamente e semanalmente, através do estudo da Bíblia. Beleza? Bom, a gente está aqui muito feliz, terminamos um ano, começando mais uma temporada, e a gente está aqui, gente, olha, a gente vai começar a temporada, gente, prepara o coração aí, viu? Ele está aqui, acredita, gente! É quase um sonho, para alguns que a gente senta assim, meu Deus, é verdade. O cara brother, um cara que eu admiro bastante, ele é pastor, influenciador, missionário, casado, gente. Ele é casado com a Dani. Um abraço, Dani. Pai de Isabela e Catarina. E também aí um grande amigo, um brother que tem uma admiração muito grande. Com vocês, conosco aqui no podcast No Contexto, Pastor Vitor BJ. É isso aí. Tudo bom, brother? Tudo ótimo. Que prazer te receber aqui, viu? Prazer é meu aí, depois de, tão longe, como você falou. Atualmente aí moro muito longe, poder estar aqui com vocês, conversando, discutindo. Se fosse um bom maranhense, ele falaria assim, ele mora bem Bem aí. na Tailândia, gente. Bem O cara aí. tá morando na Tailândia. Para mim é um privilégio participar disso, porque é algo que a gente não tem lá, né? Então, poder estar aqui, compartilhar um pouquinho do que a gente tem vivido lá, estudar sobre liberdade religiosa, que é uma necessidade que eu vejo no dia a dia na minha missão, é muito especial. Aliás, como é que tá o trabalho lá? O que você está fazendo lá especificamente lá? Sei que você tem um trabalho especial aí com as redes sociais. Sim, tem sido um trabalho bem legal. Eu mudei para lá para poder ajudar a igreja na Ásia a usar a internet para evangelizar. A gente tem país lá onde não existe liberdade religiosa e você não pode falar na rua, você não pode pregar de Jesus, mas na maioria deles, pelas redes sociais, você é livre para pregar, para fazer evangelismo. Então a minha missão lá é ajudá-los através das redes sociais a alcançarem pessoas naqueles países. Show demais. Você tá acompanhado aí, tá ligado, né? É isso aí, estou muito bem acompanhado aqui. Quero apresentar meu amigo Nicolas. Olha aí. Tranquilo, Nicolas, Tranquilo. 18 anos, professor de escola sabatina, lá da Igreja do Belém. Trabalha aí com marketing digital, e-commerce. E é um prazer estar com você aqui também. E já de cara, eu já deixo um pedido para você aqui, já que você trabalha com isso, eu vou deixar dois livros meus aqui para você criar uma loja para mim. Já estou aproveitando ao vivo aqui, tá bom? Mostra a capa aí, Depois cara, a gente conversa aí. Isso aqui não foi combinado não, mas o Nossa, sobre do cara ali presente, já joguei. Depois eu Linguagens de Deus. posso falar um pouquinho aí dos livros, mas Sensacional, BJ. o Nicolas ele tem uma expertise muito massa aí na internet, então quero apresentá-lo e já deixar isso combinado aí, Lu. Pode deixar que O eu Nicolas. vou ler com certeza. Tamo junto. Lê e coloca lá na internet lá, me ajuda. Muito da hora, hein, gente? Já lhe fala um pouco mais sobre isso aqui. Vai lá. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, né? Então, também estamos aqui com a Marília. Ela é diretora da comunicação lá da Vila Matilde, recém-casada com o Wallace, né? Isso E ela aí. está terminando análise de sistemas, né? Isso Análise aí. de sistemas. E está aqui para agregar com a gente nesse podcast, nesse bate-papo. É muito Olha, bom estar aqui acertou com o nome. vocês, gente. Tá vendo? Acertou o nome Ô, do meu Marília, dá o texto marido. também, Marília. Eu vou dar, gente, que BJ, tá só um assistindo parênteses aí. aqui, viu? Eu tava aqui já há uns 2 anos gravando com a Marília e era aquela zoação, tal, solteira. Aí um cara lá da região ali, Francisco Morato, Perus, ficou ligado na ideia. E no Uau! Acampal aí há um ano e um pouquinho atrás, né? Na Campal do ano passado. Nossa, esse negócio deu certo. Que legal! Pastor tem isso, né, de cupido, né, gente? Os pastores gostam de falar que quando os jovens estão solteiros, tá? E aí o pastor falou, ele nosso gostou hobby. de mim, contou pro outro pastor que pediu meu número, que foi uma coisa, né? Tá vendo, E Nicolas? estamos casados hoje. Que legal! Funciona. Vamos aproveitar e pedir o pessoal deixar nos comentários aqui
aqui, vamos fazer aí, né? Se conhecer melhor. Então, você que tá solteiro aí, comenta aqui embaixo. E quando é vontade de Deus, acontece, né? É isso aí, né, amém. Nicolas? Que bom, Marília. E agora deixa a palavra com o nosso querido pastor Fabrício, Ah, pastor que que é o legal. apresentador aí, o pessoal já conhece, nosso querido pastor da PL, que também é cupido, como vocês podem ver. Funcionou, E ele gente, faz várias que importa é que funções, funcionou. ele tem várias habilidades. Marília, é um prazer estar com você aqui, viu? Você é uma bênção pra gente, pra igreja, uma inspiração pra gente. Muito feliz pela essa nova fase da vida aí, né? Com Obrigada. Wallace. Fala, você viu que... É isso, cara. É só isso simples, tá vendo? Nome forte. Uau. Um abraço pra você, meu brother, tá bom, viu? Perdão, não consegui ir pra cerimônia, tô me sentindo mal até hoje, viu? Mas é só pegar caneta e papel, dá tudo certo, né, Marília? É isso aí. Piada interna. Vamos lá. Mas obrigado mais uma vez. Tem um ministério lindo também nas redes sociais, sempre trabalha com a lição toda semana, tá sendo muito legal. É mais, eu sugiro, qual o perfil? Lila Pinho. Lila Pinho, segue lá que você vai ter sempre um recurso, mais um recurso incrível aí na semana para te dar insights aí para seu estudo da lição, tá bom? A gente está aí nesse desafio, segue aí, persegue a gente, tem aí galera do conteúdo da semana, os bastidores, todos os projetos aí do Ministério Jovem para 2024, tá terminando o ano aí, mas tem muita coisa legal pela frente aí. Tema novo, gente! Não é novo, né? Mas ênfase nova, Maranata Modo On, é o tema do nosso projeto aí, do Ministério Jovem aqui na América do Sul e também aqui na Paulista Leste. Então, vamos lá. Nada de off, hein? Todo mundo on, todo mundo ativo, lendo a Bíblia e indo para a missão, salvação e serviço, sendo uma bênção na comunidade, tá? Então, segue a gente lá, @jovensadventistasapl, acompanhe os bastidores também e acompanhe também o conteúdo do podcast no contexto, no Paulista Leste, acompanhe a minutagem, vai no dia que você achar mais interessante, assiste todo o conteúdo, compartilhe o conteúdo e o mais importante de tudo, que seja um recurso a mais aí para fortalecer a sua relação com Deus, tá? Eu queria começar esse momento aqui pedindo a Marília, por gentileza, faz uma oração, pede a bênção, igualzinho a gente faz na escola todo dia, todo sábado, né? E vamos pedir a Deus que nos oriente no estudo de hoje, que tá demais, hein? Vamos lá. Com certeza, oremos. Senhor nosso Deus, que habita nos altos céus, santificado e louvado seja teu nome, Pai. Neste momento, pedimos a tua presença, pedimos o batismo do Espírito Santo agora, para que possamos compreender sua mensagem, entender o que o Senhor tem para nós nesse trimestre tão maravilhoso. É esse o nosso pedido e já nosso agradecimento, pois confiamos e sabemos que o Senhor fará o melhor para esse estudo. Amém. Amém. Valeu, Marília. Bom, gente, tema do trimestre, liberdade. E o tema da semana, gente, já vai começar logo com os 2 pés aqui. Já. Gente, Na voadeira. eu acho que dá uma agonia quando eu estudo esses temas aqui, porque como a gente é diferente de Jesus, né? É muito diferente. Tema da semana, o Espírito de Cristo. Você pode acompanhar também aí no seu computador, também no seu celular. O Espírito de Cristo é o tema da semana. E a gente vai começar assim, trocando uma ideia muito legal sobre isso. Eu queria desafiar você também a refletir com a gente, porque parece uma coisa assim muito geral, fala muito de igreja, Estado, mas tem muito mais a ver com a nossa atitude pessoal e a quem a gente vai copiar, né? Quem a gente vai seguir, que espírito a gente vai ter. Tá? Você pode acompanhar na tela também, no seu smartphone, enfim, o Espírito de Cristo. Eu vou ler o texto base, nós não temos aqui, não vou ler todo o texto por questão do tempo, mas eu recomendo que você leia o capítulo 9 todo de Lucas, tá? O texto base está aqui a partir do versículo 43, 44 aqui do capítulo 9, mas eu vou destacar aqui, a partir do versículo 43, Jesus está falando sobre que ele ia morrer, ia sofrer e tal, o significado de tudo que ele iria ter que passar. Eles ficavam angustiados, perguntam, o que ele quer dizer com isso? Vai morrer mesmo? Nosso libertador vai morrer? Eles não entendiam muito bem essa ideia, né? Mas Jesus falou de forma tão recorrente, mesmo se eles não entenderam. E Jesus aproveitou e deu uma lição incrível. Tem várias aqui, mas essa aqui eu achei fantástica, a partir do verso 46. Os discípulos começaram a discutir sobre qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo seus pensamentos, trouxe para junto de si uma criança pequena e disse: quem recebe uma criança como esta, em meu nome, recebe a mim. E quem me recebe também recebe aquele que me enviou. Portanto, o menor entre vocês será o maior. Já começou. A lógica do reino nada a ver com a nossa, né? Ele veio morrer, não veio assumir um trono humano. Quer ser o maior? Seja o menor. Eu até vou continuar aqui, né? João disse a Jesus: mestre, vimos alguém usar o seu nome para expulsar demônios. Nós o proibimos, porém ele não era do nosso grupo, não era do nosso time, não era da nossa igreja.
E aí Jesus falou assim, não o proíba, disse Jesus. Quem não é contra vocês, é a favor de vocês. Isso não é nem estratégica, ela está pregando em meu nome, fazendo algo que vocês deveriam estar fazendo, e você vai privar, você vai, só porque não é do seu clubinho social, espiritual, sei lá, enfim. Forte isso aqui. E é interessante, né? E aí, a experiência aqui dos samaritanos, né? Os dois irmãos ali, né? Tiago e João vão pregar em Os Samaria. irmãos do trovão. Região de Samaria, aí o pessoal não aceitou de cara, eles ficaram revoltados. Aí a pergunta que fizeram para Jesus: Jesus, é o seguinte, o senhor quer que a gente ore para cair fogo do céu e consumir esse povo incrédulo? E aí você percebe que a postura de Jesus não tinha nada a ver com a deles, né? Era bem diferente da deles. E até, quem sabe, pensando em Elias, né? Elias orou para cair fogo do céu, porque eu não posso orar também, né? Quem não aceitou, né? Como se fosse obrigado a aceitar Jesus, né? Então, percebemos aqui alguns princípios bem interessantes e a forma como Jesus agiu, atuou, e percebemos, assim, sem muito esforço, qual era o Espírito de Cristo, né? Como é que ele tratava as pessoas, como é que ele reagia com aqueles que não aceitavam sua mensagem, como é que ele tratava aqueles que estavam fazendo o trabalho que ele chamou o povo dele para fazer, como é que Jesus considerava o que era valioso para Jesus, né? O que era importante para Jesus, né? Para Jesus o serviço era muito mais importante, né, do que uma função, uma posição. O maior para Jesus é aquele que é o menor, o que serve. Então a gente percebe que há nas palavras, nas ações de Jesus, um comportamento, uma atitude, uma postura bem diferente dos discípulos, do que eles esperavam, né, de como eles agiam diante de um posicionamento contrário, né? Como é que ele esperava que a gente agisse, enfim. Então, se eu pudesse resumir esse começo, inclusive até queria pedir a vocês que nos ajudassem nesse momento bem especial. A lição favorece a gente trocar ideias e cada um dar ali uma percepção. Com base, né, no tema da semana, qual é a percepção que vocês tiveram aí com a tirinha da semana? Um de cada vez para não criar confusão, tá? Vamos lá, gente. Quem quer começar aí? Então, chama muita atenção ali porque ela traz uma visão pessoal, né? Geralmente quando a gente fala de liberdade religiosa ou de intolerância, a gente pensa em questões institucionais. Mas ela é muito mais pessoal, né? Ainda mais nos dias de hoje, onde a gente não vê muito no nosso país essa questão pública, institucional, contra o cristianismo, intolerância, né? Mas a gente muitas vezes vê em indivíduos e muitas vezes em nós, né? Eu estava gravando um vídeo e fiz uma brincadeira num vídeo, né? Ali brincando, tal, não sei o quê. E eu fiz uma brincadeira, falei bem assim, eu falei, chuta que é macumba. Uma zoeira, uma brincadeira. Rapaz, olha, umas 10 pessoas comentaram ali, BJ, o que você fez, tudo. E pra mim eu não fiz na maldade. Mas depois eu parei pra pensar e falei, foi uma brincadeira, é algo que a gente faz, brinca. Sim, é cultural, né? É cultural, mas eu falei, cara, não foi legal. Sim. Embora eu não concorde, embora eu não... E aí eu vi em mim uma intolerância sem perceber, sabe? Então acho que é muito nessa reflexão. Eu mudei, já não brinco mais com isso, mas acho que pra mim chamou a atenção de não ser só institucional, mas ser pessoal. Boa. E aí, gente? O ser humano tem muito negócio de quando uma coisa uma opinião diferente da dele, ele não aceita. E mesmo que a gente não tenha algo tão perceptível que nem antigamente, né, de perseguição, às vezes a gente faz algo que nem o BJ falou, imperceptível, mas que também é uma intolerância religiosa, que também é uma coisa que Deus fala pra gente não praticar, né, que nem aconteceu com Pedro. Né? Boa. A gente tem muito isso de se ofender com o que falam, mas a gente acha que Sim. pode falar tudo. Nossa, Critica, nada a mas não quer ver receber isso. crítica, né? Exato, nossa, nada a ver. Que pessoa sensível. Nossa, não falei nada demais. Só que qualquer coisinha a gente se ofende também. Então a gente tem que começar a pensar do lado do outro, né? E não sermos egoístas ao ponto de pensar só em nós, enfim, achar que nunca o problema é com a gente. Sim. Olha, uma coisa que me chamou a atenção é, assim, o quanto a gente é parecido com o Pedro. Como a gente é intolerante, cara. Como a gente quer resolver as coisas do nosso próprio jeito. Né? E como Jesus é diferente da gente, né? A gente tem alguns recursos, quando a gente para pensar mesmo, né? Nossa postura, nossa forma de agir, né? As armas que a gente usa, né? Para se defender, para contra-argumentar, para convencer as pessoas, né? Que às vezes não é muito... A gente não respeita a opinião, respeita o tempo, respeita a forma como a pessoa entendeu. A gente quer que a pessoa seja praticamente coagida muitas vezes, né? E a gente tem essa tendência meio que natural, né? De Pedro querer resolver as coisas do nosso próprio jeito. E Jesus
até naquele momento tenso, né? Estava sendo preso, né? Depois de um momento de oração ali, sangrando, sozinho, né? Queria precisar de alguém perto dele, pediu para estarem perto dele. E você percebe até nessa hora Jesus agindo totalmente contrário, bem diferente, né? Sim. Curando, não usando de violência, deixando claro, Pedro, rapaz, se eu precisasse de alguém para me ajudar, eu pediria. E não seria você. Então guarda esse negócio aí, cara. Então as armas de Jesus, né, a forma como ele age, a gente percebe desde o começo aqui dessa temporada, um Jesus nos convidando a usar as armas que realmente têm poder, que realmente têm força, né? Que é o amor, né? Que é não retribuir na mesma moeda, enfim. E é engraçado que Jesus passou o ministério dele inteiro falando e avisando os discípulos que ele iria ser preso e que o reino dele não era desse mundo. E mesmo assim eles não quiseram ouvir e não quiseram nem perguntar. E aconteceu o que aconteceu. E Pedro, sabendo que Jesus já tinha avisado eles, né? Mesmo assim, ele foi agressivo e não aceitava que Jesus fosse preso, né? Bom, partindo dessa lógica aqui, você percebe que há um interesse muito grande de Jesus justamente de educar aqueles que deveriam ser o modelo de tolerância, né? De liberdade religiosa, de saber fazer essa separação entre governo e religião, posições políticas e tal, né? A gente percebe que estava assim, era um contexto muito hostil, né? O momento que Jesus veio na Terra era um momento bem desafiador, politicamente, culturalmente. A religião estava assim muito quente, os temas, né? Muito forte. E todos os conselhos de Jesus, a preocupação era, vocês que me seguem, vocês não podem agir desse jeito. Vocês não podem ser vistos como essa tropa aí que tá o tempo todo com a espada na mão, o tempo todo buscando, militando, tem que responder, tem que se posicionar. Não, vocês que me seguem não é assim. Mas a realidade, né, BJ, aqui historicamente, parece que a igreja, né, o cristianismo parece que ignorou esses princípios de Jesus. Sim, né? sim. A gente, é muito fácil a gente julgar isso sendo maioria, né? E a gente vive num contexto onde o cristianismo é maioria, onde, né, a nível de religião, e a gente às vezes quer até usar inconscientemente a força para se opor à minoria. Agora, eu tenho experimentado um pouco desse contrário vivendo num ambiente onde eu sou a minoria. Eu moro num país onde 1% do país é cristão. E é absurdo. Atrás da minha casa tem templo budista, com estátuas budistas, é um absurdo. E lá eu tenho percebido quanto é difícil você ser minoria. E isso é fato, aconteceu na história, a gente pode ver aqui no contexto, que durante muito tempo os cristãos foram a minoria, e aí chegou um momento que eles se tornaram a maioria, digamos assim, eles se tornaram populares, foram perseguidos, agora eles eram religião oficial do Estado, durante muito tempo eles tinham que se esconder, fazer culto quieto, agora eles podiam andar por aí bater no peito, sou cristão, sou da religião aqui do imperador. Só que aí, quando o jogo virou, muitos dos cristãos se esqueceram da perseguição que eles sofreram. E aí a igreja perseguida passou de uma hora para outra a se tornar a igreja perseguidora. E aí a gente vê várias coisas que a história mostra que não foram nada boas. Especialmente, isso aconteceu ali a partir de 313, depois do Edito de Milão. E depois disso, infelizmente, a igreja perseguida se tornou perseguidora. E a gente vê com esse mau exemplo algo que a gente não deve fazer, que é perseguir aqueles que pensam diferente de nós. E o que é isso, né? Colocar poder na mão humana. Sim. Muitas vezes a gente olha a história e fala, nossa, olha o que eles fizeram. Mas e se nós estivéssemos no lugar? Será que não teríamos as mesmas atitudes, né? Porque a lição comenta, é muito irônico o que aconteceu. Sim. Passou de perseguido para perseguidor. Não foi uma transformação tipo Paulo, né? Que perseguia e passou a ser perseguido. Não, foi uma transformação pro mal. Nossa. E é interessante, né? Porque o BJ tocou num ponto importante, né? Sobre minoria, que virou maioria e tal. E a gente que conhece a Bíblia, crê na Bíblia, né? E até todo o contexto profético que estamos vivendo agora, né? A gente imaginar... Eu tinha um amigo, né? Que quando era pastor em Fortaleza, pregando sobre temas de Apocalipse e tal. E o cara foi um dia na minha sala lá e até contei isso aqui já. Ele falou, cara, bom, mensagem e tal, mas assim, imaginar um decreto, obrigar as pessoas a trabalhar no sábado, e guardar o domingo, e depois um decreto de morte, cara, isso é muito comum do que a gente tem hoje, com as conquistas humanas, e tantas guerras e tal, direitos humanitários, né? Direito da árvore, da criança, do adolescente, da mulher, direito para tudo, cara. Você imaginar o mundo rasgando todos os seus direitos, suas constituições e voltar a perseguir de novo, não faz sentido. Mas a Bíblia já aponta para essa realidade, onde uma minoria será perseguida lá, né? Sim. Então, é uma realidade que nós temos que ficar bem atentos a ela, porque
historicamente, a gente não tem como negar esse fato de que aconteceu, né? E infelizmente, né, Marília, parece que nos dias de Jesus o Espírito não era muito diferente, né? Não. Havia todo um contexto que motivava eles serem assim, né? Mas como que era o Espírito dos discípulos no dia de Jesus? Eles eram tão tolerantes assim e tal? Como é que era? Parece que o espírito deles era parecido um pouco com o nosso de hoje, né? Tudo a gente vê polêmica, quer quebrar as coisas, quer brigar, vamos atrás dos nossos direitos, né? Então, eles tinham muito isso. A tirinha mesmo mostra Pedro querendo agir com a espada. Só que qual deve ser a nossa espada, né? Quando os fariseus, quando as pessoas vinham tentar fazer com que Jesus caísse em alguma cilada, qual era a espada que ele usava? Está escrito. Então, ele mostrava a palavra de Deus, né? E os discípulos não, queriam agir ali, queriam justiça própria, eles queriam fazer com as próprias mãos, que é muitas vezes a situação que a gente se encontra hoje. E quando a gente percebe que estamos caindo no mesmo erro deles, é o momento de se achegar a Cristo, olhar mais para o Espírito de Cristo, né? Porque é pela contemplação que a gente é transformado. Será que nós estamos contemplando a Cristo, o Espírito dele, refletindo nele todos os dias para que a gente se pareça mais com ele? Então fica aí o questionamento, né? E para mim, uma grande diferença da postura de Cristo e a dos discípulos é que Cristo ele se permitia se colocar no lugar da pessoa, né? Ele se permitia isso. Então o discípulo chega e fala: "Não, vamos mandar fogo cair do céu". Jesus ele chegava e: "Quem é você? Como é que você tá?" Né? Eles viam lá um cobrador de impostos: "Não, isso aí não sei o quê". E Jesus falava: "Ei, vou na tua casa". Porque é muito mais fácil, às vezes, a gente julgar, a gente condenar, do que se misturar, do que conhecer qual a necessidade, do conhecer o que levou a pessoa àquilo. E Jesus se dava esse trabalho. Então, acho que fica uma lição para a gente aqui também, para seguirmos o Espírito de Cristo, que era ter empatia, conversar e se misturar. A gente vê que o testemunho de uma pessoa é muito mais forte do que tentar forçá-la a aceitar alguma coisa, né? Então, se a gente parar para pensar que Jesus, com o testemunho dele, converteu tantas pessoas e estava convertendo, e se a igreja tivesse seguido esse caminho de testemunho, talvez a gente estaria em outra esfera hoje em dia, né? Porque eu acho que talvez teria atingido muito mais pessoas no mundo inteiro, né? Se fosse pelo testemunho, não pela imposição. Sim. Lembrei agora aqui, estava lembrando no podcast que eu fiz do pastor Rodrigo, né? Que, bom, ele tá em muito podcast, né? E aí ele mencionando o que seria a Índia hoje, né? Se Gandhi Sim. tivesse aceitado o cristianismo, né? E pelos dados que ele mencionou e tal, possivelmente quase bateu na trave. E ele chegou Sim. até a ir na igreja e tal, mas quando foi na igreja ele foi tão maltratado, até por conta da pele dele e tal, etc., que ele deu uma frase forte, né? Ele disse: eu não me tornei um cristão por causa dos cristãos. Eu não me converti a Cristo, esse Cristo aí, que para mim é um modelo extraordinário, mas os seguidores dele não tem nada a ver com ele. São muito diferentes, né? Do que deveriam ser. Bom, era uma época, a lição menciona isso, uma época de muita, assim, intensa luta, né? Política, intolerância nacional, coisas que tem muito a ver com a nossa realidade hoje, né? Atualmente, tá aí, estamos iniciando mais um ano de política também, isso é muito real em muitos lugares do mundo, né? Quando os partidos começam a tomar, né, força e tal, e a gente entra no calor também, etc. Mas eu queria até lançar uma pergunta aqui para vocês, eu queria ouvir vocês também aqui, né? Porque a lição menciona, Jesus ele foi muito categórico até sobre como deveriam agir quando alguém não aceitasse, né? Até isso Jesus foi capaz de fazer. Mas que ideias ou hábitos os discípulos, na visão de vocês, né, do que vocês estudaram até agora, tiveram que desaprender e adotar do Espírito de Jesus? Vendo assim rapidamente, ele já até citou alguns aqui, mas que coisas vocês acham que hábitos ou ideias eles tiveram que deixar de lado? Eu acho que eles tinham muito, pela questão de ser a nação escolhida até então, o orgulho. Então, por eles serem uma nação que estava sendo... tendo o jugo romano em cima deles, né? E por eles entenderem que eles tinham que ser os dominadores, os né? dominadores, eles tinham muito esse orgulho. E a gente pensa, pô, no contexto histórico, né? Como que foi difícil para eles largar esse orgulho e perceber que a igreja não era mais a nação, e sim era Jesus, era para todas as pessoas, né? Não era mais uma nação que ia guiar. Então, acho que esse orgulho de deixar de ser uma nação para ser uma igreja foi muito difícil para eles, né? Entenderem isso. E esse é um grande perigo, né? Porque Deus ele escolhe pessoas, mas para abençoar outras. Sim. Né? O professor Siqueira,
um professor meu de teologia, ele tinha uma frase muito interessante que é: Deus escolheu você e não outro, mas ele escolheu você por causa do outro. Aham. Então a escolha ela existe, mas ela tem um propósito. Só que os judeus eles se acharam tanto na escolha que se esqueceram do propósito. E às vezes a gente tem esse risco também, né? Somos escolhidos, mas temos um propósito. Uhum. Eu acho que o exclusivismo, até, eu acho que, trazendo para uma coisinha mais nossa, assim, o bairrismo, eles tiveram que deixar o bairrismo. Sim. Tiveram que deixar essa pegada do nacionalismo, sabe? Sim. Essa coisa do nós somos o povo escolhido, nós temos a verdade, nós temos oráculos da verdade. E aí entra nesse aspecto, cara, você entendeu? Você tem tudo isso para abençoar as pessoas. Você deveria ser a referência para alguém me conhecer, vocês são o maior desastre, né? Sim. Então, desaprender é muito mais desafiador, né? Mas eles tiveram que abandonar muitas coisas, né? Inclusive ter que lidar com a rejeição, né? E é igual aquela frase de super-heróis que diz: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E é isso. E Deus escolhe alguém, ele dá capacidade. Mas não é para você ficar se achando, é para você usar a respeito dos outros. E foi essa falha dos judeus, uma muito forte, inclusive dos discípulos, e que eu acho que a gente tem muito perigo de cometer hoje também. Mesmo. E outra coisa que também envolve, que é parecida com orgulho, é o preconceito, né? Porque a gente percebe como Jesus escolheu os discípulos e a gente vê esse contraste, né? Então também eu acho que outra coisa que eles tiveram que largar muito difícil, né? Foi o preconceito entre eles Entre eles mesmos. e os gentios também, né? Que era o propósito, né? De pregar o evangelho. Nicolas, nosso bodybuilder aqui da mesa. Brother, o que dizer de Elias? Porque Elias, aparentemente, olhando rapidamente assim, parece que Elias teve uma postura meio que intolerante, né, cara? Porque quem não serviu ao Deus de Israel, vou orar pro fogo vir do céu e tal. Parece, olhando assim rapidamente, parece que... Mas o que dizer de Elias? Elias é ou não um modelo pra gente, né? Então, Elias, no contexto da época dele, ele usou essa imposição, essa oração para cair fogo do céu, justamente para conseguir provar o poder de Deus para as pessoas. Interessante. Então, quando os discípulos, em comparação com Elias, pedem para cair fogo do céu... Tiago e João, né? Tiago também João oraram para cair fogo do céu, e faz essa comparação, a gente vê que eles eram puramente por se sentirem rejeitados, eles não aceitaram a nossa pregação, então a gente tem que fazer cair fogo do céu. Elias não, Elias foi justamente um desafio, uma coisa que aconteceu, que se o fogo de Deus não caísse lá, provavelmente não teria convertido tantas pessoas. E por cair o fogo de Deus, converteu muito mais pessoas, entendeu? Então essa diferença de contexto é muito forte. E outra coisa que eles vão acabar falando também é como que Jesus, no Antigo Testamento, ele usava pessoas como executores, né, do juízo dele. E como depois do Novo Testamento, Jesus virou o executor, né? Então Jesus veio para essa terra para tirar essa impressão de que o povo de Israel devia ser o executor e que ele era o executor. Então ele viu essa vida de humanidade para depois, na segunda vinda que ele vier, né, ele executar essa justiça, né? Então, ele apresenta, que achei interessante demais isso aqui, né? O contraste, né? Da motivação, né? Essa motivação, ela é muito interessante, né? Porque Elias, o interesse de Elias era vindicar o nome de Deus, né? O caráter de Deus. Ele é o Deus verdadeiro, ele é o Deus todo-poderoso, é o Deus que deve ser adorado, deve ser seguido. E vou mostrar o quanto ele é real. Sim. Né? A gente tem que ver a motivação das pessoas. A motivação de Elias era qual? Era mostrar Deus pro povo. A motivação dos discípulos era qual? Era justamente o orgulho, né? Então, quando a gente vê a motivação, a gente entende qual que era a diferença entre esses pedidos, né? E a lição também traz o exemplo de Ananias e Safira, né? Qual a motivação deles? Eles estavam tentando enganar o Espírito Santo ali. E o fato deles ficarem vivos, né? De Deus não ter exercido seu juízo naquele momento, traria muito problema para a igreja, que estava surgindo naquele momento, né? Ali em Atos. Então, assim, se não tivesse sido... naquele momento, aquilo ali teria corrompido a mente de muita gente na igreja, ia entrar muita coisa errada. Então, foi necessário que acontecesse aquilo, né? Deus, ele sabe o momento certo para tudo. Sim. E tem um princípio bíblico de que sempre antes de exercer juízo, Deus exerce misericórdia. Exatamente. Então a gente pega ali na Bíblia, poxa, mas como Deus mandou destruir, né, os cananitas? Gente, muito antes disso, Deus mandou Abraão, Deus mandou homens. Diversos profetas. E vem a misericórdia. E na maioria das vezes, até o próprio juízo também é uma ação de misericórdia com as gerações futuras e com os outros que precisam ver aquilo, como você falou aqui, né? A gente vê isso com o povo de Israel, né? Quantas vezes, não só com os cananitas ou com outros povos que foram destruídos, mas com o próprio povo de Israel, quantas vezes eles tiveram chances de mudarem e eles não conseguiram. Então, quando a gente vê, eles foram
tiveram exílio, foram mandados para a Babilônia, ficaram tantos anos lá. A gente vê que essa destruição que Deus fez foi justamente depois de várias tentativas de misericórdia dele, né? E essa é uma das coisas que mais incomoda, né, gente? Pensa uma coisa que incomoda a galera que de alguma forma assim não crê na Bíblia, ou né, Deus não vale muito a pena, religião, igreja, muita hipocrisia, muito pessoal fala, mas no final das contas é muito dente por dente, né, olho por olho e tal. Sim. Mas é interessante nesse dilema, né? Como é que Deus é misericordioso e ele é justo ao mesmo tempo, né? E essas coisas são inseparáveis, né? Deus, Sim. ele é e continuará sendo misericordioso, mas é um Deus de juízo, ele sempre vai fazer juízo, né? Sempre vai ser a partir dos seus atos de misericórdia, né? O pecado nunca vai ultrapassar o limite da graça de Deus, nunca. E a gente percebe isso claramente no Novo Testamento de Jesus também, né? Embora ele não tenha diretamente afetado ninguém, tudo que ele fez para curar, para levantar, para incluir, né? Com o seu amor, sua graça, o máximo, até lição mesmo, o máximo que Jesus fez foi orar para uma árvore murchar, né? Sim. Enfim, que também representava o seu povo, né? Mas você percebe isso claramente, né? Em Jesus, ele desautorizando a igreja a fazer uso de força. Ou usar os recursos que usavam no passado e estavam usando a partir de então, ali no momento que ele estava ali, para poder impor. Imagina, vamos forçar o povo a aceitar a mensagem de amor de Jesus. Não faz sentido, né? E olha como é incoerente. Eles estavam querendo forçar, digamos assim, e eles... A raiva deles é porque eles estavam sendo forçados. Sim. Né? Então eles Faz estavam sentido, sendo né? subjugados por Roma e eles queriam que Jesus viesse para subjugar Roma. Então não faz sentido. Não Eles faz queriam, sentido. né, se tornar quem eles abominavam. Bom, caminhando agora, gente, caminhando já para metade do final aqui, estamos no momento do hipertexto, é um momento muito especial, né? A gente percebe, assim, um panorama geral das atitudes de Pedro, né? De Tiago e João, de alguns personagens bíblicos, né? Intolerantes, né? Jesus ensinando sempre ao contrário, reprovando, repreendendo, apresentando o espírito dele como sendo a melhor forma de viver, não é? A melhor forma de agir. Não veio para condenar, ele veio para salvar. Então você percebe assim um Jesus completamente distinto, diferente do espírito da época, da forma do nacionalismo, da política, da posição religiosa. Jesus ele apresenta com o seu espírito, com a sua forma de viver, um padrão completamente diferente, certo? Ele deixa de lado qualquer tipo de padrão que eles tentavam adotar e até queriam forçar Jesus a adotar, né? Sim. Tentaram forçar ele a ser rei, tentaram ele assumir um trono humano, e no meu reino não é daqui. Não tenho nada a ver com esse mundo. Então, baixa a bola aí. Então, isso é muito interessante, né? Ele seguramente para nós é o exemplo, né? O modelo, ele é o padrão, não tem outra forma. Se a gente quer de fato ter eficácia, né? Relevância na pregação do Evangelho, do amor de Deus, Jesus ele é o melhor exemplo para isso. A palavra-chave da semana é exemplo, Marília. É exemplo, Tá vendo, Nicolas? É exemplo. Outra piadinha interna. Vamos lá. BJ, qual é o texto que você separou aí? E que palavra você queria agregar à nossa rede semântica aqui da palavra? A chave da semana é exemplo. Então, eu agregaria a palavra misericórdia, baseado aqui em Gênesis capítulo 19, que conta uma história ali de Jó recebendo ali em sua casa 2 anjos, ali na cidade de Sodoma, e aí acontece todo aquele negócio, e no fim das contas, Deus exerce o juízo. E no capítulo 19, verso 16, diz assim, olha, sendo, no meio, né, sendo o Senhor misericordioso, né? Então, aqui fala sobre o resgate de Ló, e aqui destaca, o Senhor é misericordioso. E ele foi misericordioso com Ló, mas também tinha sido com o povo de Sodoma, permitindo que Abraão estivesse ali, que Ló estivesse ali, que várias chances eles tivessem. E a misericórdia de Deus também se exerce no juízo. Então, a palavra que eu destaco, misericórdia. Top, top. E aí, Marília, teu texto e qual é a tua palavra aí? Eu escolhi Filipenses 2, do 1 ao 8, mas eu vou ler só o início, que diz o seguinte: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, comunhão do Espírito, se há profundo afeto, de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, sendo unidos em alma e mente. Então, assim, a gente tem que olhar para Cristo e ter o mesmo dele. Então, eu coloquei a palavra semelhança, né? Porque fomos feitos à semelhança dele e devemos continuar com isso aí. Que desafio, hein, gente? E aí, Nicolas? Bom, a palavra que eu peguei foi respeito, e ela veio de Mateus 10, 14 a 16.
o texto diz: se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Nossa. Então, a gente vê aqui como a comparação, né, de como a gente tem que ter respeito ainda mais pelo nosso Criador e pelas pessoas, né? E como os discípulos aqui, eles não respeitavam, né? Eles não aceitavam não como resposta, né? Mas a gente tem que saber a hora de a gente sacudir os pés, né? Que nem aqui fala, e sair, né? Então, acho que quando você tem uma pessoa como exemplo, você respeita ela, você tem o respeito, né? Ok. Interessante demais, hein? Jesus orientou sobre tudo, né? E até queria mencionar isso aqui, né? Como a gente, como os discípulos, como a gente tem dificuldade, né? Tudo a gente leva pessoal, né? Tudo a gente quer, tudo a gente tem muita dificuldade com respeito a isso, né? Então Jesus sim é o nosso modelo, né? O Espírito de Cristo, né? Ele é o nosso principal modelo de misericórdia, né? De que mais, Marília? De semelhança. De semelhança, a pessoa com quem devemos nos assemelhar, de respeito, né? E falou uma coisa importante, eu fiquei pensando, né? Respeito para com Deus, né? Porque Deus respeita muito o livre-arbítrio, né? Sim. Deus, ele não... É uma coisa que ele preza muito, né? E quando a gente não respeita isso, a gente está desrespeitando os principais atributos que Deus deu à humanidade, né? Sim. Então, esse, quem sabe, seja um dos nossos maiores desafios, né? A gente tratar as pessoas como Jesus tratava, né? Eu até diria mais, como ele nos trata. Porque Como ele nos trata. é muita misericórdia, né, com a gente, né, cara? Como a gente é como Tiago e João, cara. Como a gente... Imagine se Deus fosse tratar Tiago e João como eles mereciam. Então, O fogo era para eles, né? Então, isso que você falou, acho que é a chave. Que geralmente a gente quer tratar os outros de um jeito que nem a gente está pronto para ser tratado, né? A gente quer julgar os outros e quando a gente se julga, a gente se coloca no papel de juiz. Só que uma prerrogativa de um juiz é ele não ser condenado por aquilo que ele está julgando. Sim. Então, como é que eu vou me tornar juiz do outro se eu faço coisas piores que ele? Então, é só a gente se olhar no espelho um pouquinho que eu acho que a gente vai jogar muito menos. Boa. Se alguém até disse aqui na lição, eu achei bem legal, né? Se Jesus precisasse ele não precisa de defensores, né, gente? Não precisa de defensores, ele precisa de testemunhas, de alguém que esteja disposto a testemunhar dele, do caráter dele, né? Sim. E só sendo semelhante com ele, não tem jeito. E outra coisa é que quando a gente se aproxima de Deus e a gente começa a sentir aquele amor, que nem Paulo fala, né? O amor de Cristo, a nossa olhar para o nosso amigo e querer julgá-lo se torna no amor. Então, ao invés de a gente querer acusar o dedo, a gente transforma esse sentimento em amor, de querer ajudar a pessoa, né? Ele se A transforma. gente tem misericórdia da pessoa. Ao invés da gente falar, tomara que isso aconteça, a gente pensa, eu vou orar por essa pessoa. Então a gente começa a sentir a misericórdia de Deus, ele começa a colocar esse fruto no nosso coração, né? Quando a gente realmente está se aproximando dele. Sim. Boa, da hora, muito bom. BJ, e aí? Eu queria que você tentasse compartilhar com a gente compartilhar na parte do compartilho, gostou? Compartilhar. A demonstração final, né? Como que Jesus ensinou na prática, né? Como a gente deveria agir e tratar as pessoas. Sim. Jesus ele deu um exemplo muito prático. Jesus era muito, muito prático. Ele falou, olha, o Espírito de Cristo, a gente pode resumir aqui numa palavra, é a palavra criança, ser como criança, né? E a criança, ela é humilde, ela é empática. Eu tenho 2 crianças, tenho uma filhinha de 2 anos e uma de 5 anos. E é muito interessante, a gente está aqui agora no Brasil, passando um tempinho aqui, e minha filha de 5 anos tem uma prima com 1 mês de diferença. E elas estão brincando e brigando, a todo momento. Só que elas, do mesmo jeito que elas estão brincando e brigam, do nada elas estão brigando e brincam. Então, uma hora elas ficaram extremamente ofendidas, mas chorando, ela fez isso, tá, não sei o quê, tá, vamos brincar? E aí vão brincar. Então, a criança, ela não traz isso Não é rancoroso. Né? Sabe? Rancoroso. Olha o que você fez ontem, olha o que você fez aqui. Elas simplesmente seguem, sabe? Se ofende, se machuca, chora, se chateia, mas ok, vamos brincar? Então, eu acho que esse espírito de criança é o que Jesus ele nos chama a ter. Essa humildade, essa empatia, esse amor, essa simplicidade. Porque se a gente olhar as coisas dessa maneira, a gente vai conseguir evitar muitos problemas. E quando a Bíblia diz, né, para a gente ser como criança, quando Jesus diz isso, ele também nos diz para enxergar os outros como criança. Porque se eu sou criança, você também tem que ser.
Se eu tenho que me enxergar como, você também tem que se enxergar como. E acho que isso ajuda a gente a eliminar uma grande parte do nosso julgamento, porque quando, por exemplo, a minha filha, se ela faz algo pra mim, e eu preciso considerar que ela é uma criança. E aí, às vezes, eu falo, não, amor, só uma criança. Sabe? E às vezes o outro faz, a gente, fulano, gente, olha o outro como criança. É só uma criança. Tá aprendendo, tá crescendo. É só uma criança. Acho que se a gente fizer isso, a gente evita grande parte dos problemas que a gente tem e a gente experimenta na nossa vida o Espírito de Cristo. Sensacional. Eu queria destacar, você mencionou criança, eu também, se eu pudesse resumir uma palavra, eu colocaria a palavra abnegação. Sim. Porque parece que o tempo todo, Jesus está o tempo todo ensinando eles a abnegar, né? Abnegar de um julgamento, né? Abnegar de uma acusação precipitada muitas vezes, né? Ele prefere comer e sentir, né? Do que fazer o que todo mundo está fazendo, né? Jesus está o tempo todo convidando eles a renunciar às suas ambições, né? De poder, de posição, de prestígio, né? De a gente que está com a palavra, a gente tem que ter razão, né? Então, é o tempo todo ele chamando eles a entrarem nessa jornada que realmente é o que torna a gente feliz, né? E os outros felizes, né? Sim. Porque aqui achei muito interessante, né? Jesus, assim, não somente fique preocupados com os seus interesses, né? Mas com interesses dos outros. O que você está precisando, cara? É demais uma pedrada? Ou é de alguém que fique só calado do seu lado, né? Sim. O mundo está cansado, né, gente? Está cansado de gente que só fala. O mundo tá clamando por pessoas que têm uma atitude diferente, né? Sim. Que agem de forma diferente. E só uma comparação aqui que a lição de quinta fala, é que os discípulos eles tinham muito medo de tocar no assunto da submissão de Jesus, né? Como eu falei no começo da tirinha, né? E quando a gente compara com nós mesmos, né? A gente vê como que a gente tem medo, às vezes, de fazer perguntas para Deus ou entregar totalmente algum assunto a Deus com medo da resposta dele, né? Uhum. Da mesma forma, só que em situações diferentes, a gente comete o mesmo erro que os discípulos cometeram. Quando eles não quiseram perguntar sobre a submissão. Você vai morrer. Você não vai fazer Eles um não reino na conseguiam Terra? acreditar. Então, a gente comete esses mesmos erros quando a gente não entrega totalmente um assunto ou não faz perguntas para Deus, né? Então... E submissão é abrir mão. Acho que abrir mão. Fulano fez isso comigo, eu tenho o direito de fazer. Eu abro mão. Jesus abriu mão. Se ele, quem podia fazer, ele abriu mão. Então que a gente abra mão também. Sim, do julgamento. Sensacional. Bom, o Espírito de Cristo é a solução definitiva para toda forma de tirania e opressão. Tem como, gente? Tem como você mover alguém que já sabe quem é. Alguém que já sabe o que está fazendo, sabe do seu propósito, né? Sabe o que veio fazer. Ele veio do céu, ele veio servir. Não, cara, você quer aparecer com ele? Tem que servir. Ponto, você quer aparecer com ele. Então, é o mais próximo que pode chegar dele, é fazer o que ele fez. Então, é muito interessante isso, né? Como ele demonstrou de forma final, né? Com a sua vida mesmo, o que ele espera da gente. Sim. Eu acho que o nosso maior desafio é esse, né, Nicolas? O que você quer da gente? Mas espera que ele vai falar, viu? Então, siga. Só tá perto dele. É isso aí. Considerações agora final, chegando na parte do consenso aqui, gente. A gente percebe que Deus não aceita. A gente também não aceita. Imagina, Marília, saber que o Wallace disse sim ano passado, por medo do teu pai. Esse pai dela dá medo também, viu? Não, Mas já imaginou? Tô brincando. Irmão Albino, um abraço. Brincadeira, viu? Mas assim, Deus não aceita nenhuma submissão forçada. Jamais, né? E eu queria ouvir vocês sobre isso, né? O que vocês conseguiram extrair dessa lição? E vamos ao consenso final. Eu queria começar pelo BJ. Palavras finais, o que vocês queriam destacar desse momento final da lição aqui? Então, para mim, chama muita atenção de que Deus, ele é o maior exemplo de liberdade, né? Tanto é que no Jardim do Éden ele colocou uma árvore representando isso, né? Então, se Deus, que é Deus, ele nos permite a liberdade de escolhê-lo ou não, acho que nós temos que seguir o exemplo dele, permitindo que os outros tenham essa liberdade também. A nossa responsabilidade é proclamar, não apenas com palavras, mas principalmente com ações, e permitir que as pessoas exerçam a liberdade delas de aceitarem ou não aquilo que a gente aceitou ou não. Então, para mim, o que fica marcado é Jesus, Deus, ele nos chama a ser o que ele foi. Alguém que proclama, mas que permite a liberdade daqueles que escutam. Show! E aí, Marília? Considerações finais? Para as considerações finais aqui, eu trouxe um textinho do Mente, Caráter e Personalidade. Okay. Eu gostaria de compartilhar com vocês, que diz assim:
É lei tanto da natureza intelectual como da espiritual, que pela contemplação nos transformamos. O espírito gradualmente se adapta aos assuntos com os quais lhe é permitido ocupar-se. Identifica-se com aquilo que está acostumado a amar e reverenciar. Então, o que eu comecei a refletir com essa lição, será que eu estou reverenciando a Deus? Será que eu estou amando tanto assim a Jesus? Porque eu deveria estar me identificando com Ele. Eu deveria estar com o espírito parecido, né? Então, que a gente possa contemplar Ele a cada dia para que a gente possa se parecer mais com Ele, né? Show. Nicolas. Bom, a conclusão que eu tirei, né, que a lição ela traz o versículo João 8:32, que fala: conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Eu vejo como, quando a gente olha para a vida de Jesus e a gente realmente entende o amor dele por nós e a gente vive isso, a gente consegue entender o que Paulo quis dizer quando ele diz que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, né? Então, quando a gente entrega o nosso eu para Jesus, a gente se submete a ele, né? A gente consegue realmente ter a humildade e ter o amor pelas pessoas, não a imposição. A gente começa a ter o amor e entender o amor de Cristo por nós e exercer esse amor pelas pessoas, né? Então, acho que essa que é a verdadeira liberdade, né? Top, muito bom. Bom, gente, eu queria destacar 2 pontinhos aqui só da lição, achei bem interessante, né? Só o amor desperta o amor. Achei muito legal isso aqui, achei muito interessante. A gente tem uma frase, achei muito comum assim, no meio cristão evangélico, nosso contexto aqui, né, e tal. Se não for pelo amor, pela dor, né, e tal. Deus, não sei o quê. Não veio pelo amor não, mas veio pela dor, pastor. Teve que cair, teve que ser acidente, teve que não sei o quê, teve que perder isso, perder aquilo. Até parece que Deus tem algum outro recurso a não ser o amor, né? Sim. Então, Deus só tem uma forma, cara. Só tem uma forma de atrair as pessoas a Ele. E é através do amor, né? Conhecer a Deus e amá-lo é o mecanismo que Ele estabeleceu para isso, né? E aí, ó, seu caráter deve ser manifestado em contraste com o de Satanás. O dele é: você não é obrigado a me seguir, a me servir, a me amar. Não é? Achei muito interessante isso aqui, né? Que é o oposto do diabo, né? O diabo obriga, apela, força, engana, mente. Não importa, ele faz qualquer coisa para garantir a adoração, o amor, o respeito, enfim. Interessante que no céu, justamente ele propôs um reino que teria mais liberdade que Deus, né? E a gente vê hoje como que é o contrário, né? É uma escravidão. É uma escravidão, e Jesus que dá a verdadeira liberdade, né? Então, eu destacaria isso aqui. É verdade, Nicolas. Eu acho que o ponto mais importante é a gente buscar, né, não fazer parte dessa missão de opressão, né, de terror espiritual, mas de um Deus que convida a gente a amá-lo, a respeitá-lo e colocar na balança. Olha quem é Deus, olha quem o diabo é, cara. Vale a pena? Quem você quer? Quem você acha que merece mais seu respeito, sua adoração, sua devoção, né? Então, que espírito deve mover a gente, né, pra gente viver, agir, tratar as pessoas, né? Eu acho que a gente é convidado. Eu me senti assim convidado, né, motivado. A Mariana tocou num ponto importante, a me parecer mais com Jesus, né? Porque eu confesso que a gente tá longe, hein, cara? Nossa, como a gente tá... É uma luta tá diária. meio embaçado aqui, viu? Mas temos que orar e buscar mais a Deus, porque é o único modelo que realmente pode trazer felicidade a gente. Então, eu queria pedir aqui ao Nicolas que orasse, Claro. para que a gente tomasse como modelo Jesus, né? E o mais importante de tudo, né? Que a gente entendesse que seguindo o seu modelo a gente vai ter mais sucesso, né, em compartilhar o caráter e o amor dele. Bora pra gente ir. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais esse dia de vida. Obrigado porque mais uma vez estamos aqui estudando sua palavra, entendendo como que o Senhor é bom conosco e como que a sua liberdade nos enche de amor e compaixão pelas pessoas e não imposição. Nos ajude a ser mais parecidos contigo, Pai. A cada dia estarmos com um objetivo que Paulo tinha de cada dia estar mais perto de Ti, vivendo mais a sua vida e tendo um caráter cada vez mais próximo a Ti. Nos ajude nesse processo de santificação até o Seu reino voltar, a gente conseguir levar a verdade para as pessoas, não de forma, não com força, mas sim com amor que vem de Ti. Amém. Obrigado por mais esse podcast, mais esse estudo da lição. Obrigado porque mais uma vez pegamos aqui a Sua palavra para conversarmos e estarmos mais perto de Ti. Amém. É tudo isso que eu te agradeço e te dou graças. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Nicolas. Foi muito da hora, viu? Valeu. Pela força. Muito bom. Valeu, BJ. Muito Tamo bom. junto. Que bom estar com você aqui, viu? Prazer. Marília, sempre muito bom, hein?
Casado agora, hein, gente? É isso aí. E a você também, muito obrigado por sua companhia, obrigado porque você parou esse tempo aí para ouvir ou para assistir esse podcast. Esperamos que você tenha sido também incomodado, motivado, quem sabe olhar mais no espelho aí e ver de alguma forma o quanto você e eu precisamos estar mais parecidos, mais semelhantes e fazer dele o nosso modelo, nosso exemplo, para sermos uma bênção para onde Deus nos colocar, tá bom? Não esquece de perseguir a gente nas nossas redes sociais, aí nosso perfil do Instagram, também nosso canal do YouTube, tá aí também aparecendo na sua telinha. E compartilhe esse conteúdo com quem você achar que deve compartilhar. E o mais importante de tudo, viva os princípios ou valores que a gente acabou de trocar ideia sobre eles aqui, com base no estudo da lição da Escola Sabatina, tá bom? Que Deus te abençoe. Espero que seja uma temporada incrível de muito aprendizado. Gente, promete, hein? Liberdade. E eu acredito que você pode tê-la em Cristo e também proporcionar isso para outras pessoas ao seu redor. Que Deus te abençoe. Nos vemos em breve em nosso próximo episódio, já no ano novo, hein? Do seu podcast No Contexto. Até lá!